Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula do nosso curso Base Forte da Igreja Plena Mosaico. Me chamo Manuel Ricardo e é uma alegria estar com vocês aqui. Hoje nós vamos ter um tema delicado, que escapa um pouquinho do que a gente tem falado nas últimas aulas, mas nem tanto, que é o que é a morte. Bom, se vocês observarem o nosso primeiro slide, vocês vão ver o seguinte, aí é o Vale da Sombra da Morte, efetivamente, em Israel. E eu coloquei um versículo do Salmo 23, que é, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E eu fico pensando, o que fez Davi escrever, inspirado pelo Espírito Santo, escrever que não temeria mal nenhum, que não temeria mal, não temeria nem mesmo a morte, que é o que se dá a entender aqui, né? Bom, gente, eu espero que no final da nossa aula nós possamos responder isso. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a morte não é natural para o ser humano, nós não fomos criados por Deus para morrer. A morte entrou na nossa existência a partir do momento em que o pecado entrou na nossa existência, através dos nossos antepassados, dos nossos representantes federativos, Adão e Eva. Então nós vamos discorrer hoje, a partir desse entendimento, sobre o que é a morte, o que é a morte para o crente, o que é a morte para Davi, o que era a morte, qual era o significado da morte para ele, e o que é a morte para aquele que não tem Jesus. A morte é dura, a morte ela é desafiadora para nós homens. O que ela representa, né? Nós temos nas Escrituras três significados para a morte. A morte física, que todos nós passaremos, a não ser que Jesus volte antes, aí nós não passaremos pela morte. A morte espiritual, que a partir do momento em que pecamos, nós somos separados da graça de Deus. Estamos só perante a ira dele. E a morte eterna, que será um momento em que todos serão julgados e condenados conforme suas ações nessa vida. Então, pessoal, temos esses três tipos de morte. Então, como isso tudo começou? Quando isso tudo começou? Começou em Gênesis 2, do 15 ao 17, que foi o momento em que Deus colocou o homem no jardim e colocou uma regra. Ele poderia comer de qualquer fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que está escrito? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, o que vem do hebraico realmente é certo, é fato, morrerás. Então, havia essa regra. Nós poderíamos usufruir, nossos representantes federativos, de qualquer coisa do jardim, de tudo, tínhamos liberdade, tínhamos arbítrio para qualquer coisa. Mas o que houve? Houve a queda, houve o arbítrio, houve a decisão do homem e da mulher em desobedecer a Deus, em desobedecer as leis, a lei de Deus, em se afastar dele. E nesse momento, o pecado entrou no mundo. E a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a morte também entrou. Porque Deus não é Deus que fale e vá contra o que ele falou. Se ele disse que certamente morreríamos. Então, é certo. E a serpente, Satanás, quando tentou o homem e a mulher, ele colocou, é certo que não morrereis. Veja a astúcia do nosso inimigo, porque ele coloca
que é certo que não morrereis, e nós, no nosso DNA, na nossa constituição, como nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a eternidade, ele joga com isso. Às vezes, nós temos a impressão, né? A sensação que não morreremos nunca. E nós meio que esquecemos disso. E o inimigo trabalhou em cima disso. Mas o fato é, todos nós um dia morreremos. Como eu falei antes, apenas só existe uma possibilidade de não passarmos pela morte física. É se Jesus voltar antes. Que aí nós teremos nossos corpos transformados, glorificados. Aleluia, que ele chegue antes da nossa morte. Eu tenho esperança nisso. Mas existe a possibilidade, no meu caso, no seu caso, disso não ocorrer, de você morrer antes, de eu morrer antes. Então, o que está escrito no Novo Testamento? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de um, por meio de Adão, reinou a morte. Pela desobediência de um, reinou a morte. Pela obediência de um, Jesus Cristo, reinou a vida. Quando eu for falar da morte do crente, da morte do cristão, eu não tenho como falar disso sem falar em Cristo, sem falar em Jesus, do que ele fez por nós já na cruz. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Aguardem. O que está escrito também em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. O pecado leva à morte. O pecado trouxe a morte, não só para os seres humanos, mas para toda a criação. Toda a criação se deteriora e aguarda o retorno de Jesus Cristo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós temos essa esperança. Talvez por isso, já uma resposta para o que eu perguntei no início da aula. Por que Davi não temia a morte? E olha que ele enfrentava a morte o tempo inteiro, né? Em guerras, batalhas, ameaças. Ele passava pelos vales da sombra da morte o tempo todo na vida dele. Como nós também passamos, né, gente? Vou ver hoje na sociedade, nós enfrentamos a morte, encaramos a morte o tempo inteiro. A nossa vida, não há quem não enfrente a morte um dia. De um ente querido, de alguém que você ame muito, de pessoas que te rodeiam. A morte é um fato na existência humana. Então, gente, nós temos um contraste, o livro coloca isso, né? Entre a morte do ímpio, daquele que não tem Jesus, que não foi salvo, que não se arrependeu, que não teve fé, que não foi justificado, né? E a morte do crente, que está justificado em Cristo. Muito bem. Uma frase é o seguinte: o ímpio vive com um destino certo, que é a morte. Então ele vive para morrer. O crente morre, ele é crucificado com Cristo, ele morre com um destino certo, que é a vida eterna. Então nós morremos para esse mundo, morremos para o pecado, para vivermos. O ímpio, ele vive para esse mundo, ele aproveita o mundo, ele vive pecando com o destino certo, que é a morte, ele vai morrer. Todos passam pela morte. O que Francis Schaeffer coloca num livro muito interessante que eu estou lendo, que é A Verdadeira Espiritualidade, que eu não coloquei no slide, é que o crente ele vai do negativo para o positivo. Ele vai da morte para a vida. Né? Então, não tem como você passar para um lado positivo da existência, que é a vida eterna, sem passar pelo lado negativo, que é a morte. Você vai morrer para os pecados, você vai morrer para o mundo, você vai tomar sua cruz. Vai tomar sua cruz para poder viver. Olhe bem o que Jesus coloca em Lucas 16, 19 a 23. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no teu seio. O que a gente aprende aqui? Que a morte chega tanto para ricos como para pobres. E ela iguala tudo. Iguala tudo. Toda a riqueza que o homem rico teve não adiantou de nada depois da morte dele. Como toda a pobreza também que Lázaro teve na sua vida, também não foi levada em conta. Que na verdade os dois morreram, mas que existe dois destinos. Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, para o céu, e o rico no lugar de tormentos, que é o inferno. Bem, o que a gente aprende aqui é o seguinte: existe um inferno, existe um seio de Abraão, o céu. No estado intermediário, não é um estado filosófico, ele existe, e nós vamos para esse estado intermediário, até que Jesus retorne, e nós tenhamos um julgamento, onde vai separar o joio do trigo, tá? E ali os justificados irão para o novo céu e nova terra, e os não justificados irão para o lugar de tormento, para o lago de fogo e enxofre, que é uma questão de escatologia. Nós teremos cursos disso aí mais para frente, tá? Então, gente, e é uma chance só, não existe reencarnação, tá? Olha o que está em Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É uma chance, é uma morte. E sejamos bem justos aqui, claros. Seria um Deus muito cruel se houvesse reencarnação, né? De eu ter que voltar para esse mundo para me desenvolver, para ser salvo por diversas vindas para esse mundo de morte, de dor e de sofrimento. Deus, no seu amor e na sua graça, na sua misericórdia eterna, Ele resolveu salvar seres humanos. E salvar por graça, de forma imerecida, e levar para junto de si. Lembrem do ladrão na cruz. Lembrem-se do ladrão na cruz. Que Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é quando eu voltar novamente. Não é quando eu... num estado intermediário, que é um estado filosófico, como os liberais falam. Não, isso é histórico, isso é verdadeiro. Existe um paraíso. A morte é uma separação do corpo, que volta para o pó, do espírito, que volta para Deus. Nesse estado intermediário nós estaremos com Deus, nós crentes salvos, justificados. Aleluia! Glória a Deus por isso. E os não salvos, infelizmente, irão para o inferno. É duro falar isso? Duro, mas é o que está na Escritura. E nós, quando estamos estudando teologia aqui, nós temos que ver o que está na Escritura, né? Vejam bem, vejam o que foi contado por Jesus na história do rico e do Lázaro, que deve ser uma parábola, não está bem claro isso, mas dois destinos. Não existe meio termo. Purgatório não existe. Não existe purgatório na Escritura. É céu, ou novo céu e nova terra, depois que Jesus voltar, inferno, ou lago de fogo e enxofre, que é o lugar de sofrimento eterno, eterna presença da ira de Deus. Não tem meio termo. Não há meio termo. É o que está na Bíblia. A morte do ímpio é bem caracterizada em Mateus 25, do 31 ao 46. É uma passagem longa, mas eu tenho que ler isso aqui para vocês. O que Jesus fala aqui? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, isso é quando ele está falando o quê? Na segunda vinda de Jesus. Ou seja, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. Dois destinos, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Gente, só fazendo um parênteses aqui. Como é maravilhoso ser chamado pelo próprio Deus, por Jesus,
de bendito do Pai, de bendito do Pai. É um amor que não dá para a gente caracterizar aqui, né? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Preste atenção, gente. A salvação ela não é pelas obras, como nós aprendemos nas últimas aulas, mas o dar de comer para quem está precisando, ao de vestir, a hospedar o forasteiro, fazer essas boas ações, é uma consequência da sua salvação, é a marca da sua salvação. É a marca do eleito, do salvo. Não existe você ser salvo, justificado, e ver uma pessoa precisando, um irmãozinho da igreja precisando de ajuda e você não fazer nada. Ficar impassível, sentado no banco da igreja. A marca do eleito é uma nova vida, é uma vida de santidade, de santificação, de ajuda ao pobre, ao necessitado. Não existe cristianismo sem isso. É isso que Jesus está colocando aqui, é a marca. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, primeiro ele fala dos benditos do Pai. São os crentes que morrem e que quando ele voltar serão glorificados. Nós teremos um corpo glorificado. Benditos do meu Pai. Agora ele está falando: afastai-vos de mim, malditos. Nossa, mas que Deus mau, né, Manuel? Como Deus de amor, mas é um Deus justo, um Deus que também se ira contra o pecado. E quando nós estamos pecando, nós estamos sendo inimigos de Deus. O pecador que não se arrepende, ele tem uma relação de inimizade com Deus. Se você está me ouvindo e se sentiu mal, aceite a Jesus, tenha fé, se arrependa. Se arrependa e venha ser bendito de Deus. Venha ser bendito de Deus, se o Espírito Santo te incomodou. Tá? Então ele falou: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. 2 destinos, gente, 2 destinos. E qual é a marca do não salvo? A marca da pessoa que não é salva. Só se preocupa com seus próprios deleites, com seus próprios benefícios, com seus desejos pecaminosos. E não se preocupe em ajudar o próximo, a amar o próximo como a si mesmo. Transmitir o amor ao próximo do que você tem. E isso reflete amar a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é uma característica do eleito, do salvo. Olhar para o próximo, ajudar o próximo. E o não salvo, olhar para os seus desejos egoístas. Essa é a caracterização que está escrito aqui, que Jesus colocou. Não é pelas obras, mas aqui é uma marca daquele que está regenerado e salvo em Jesus Cristo. Então, mais uma passagem que fala sobre a morte do ímpio. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Está em Apocalipse 20, 11 a 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Um parênteses. Francis Schaeffer, que eu já citei mais cedo, estou lendo bastante esse autor, muito bom. Ele faz uma metáfora que é muito interessante. É como se você passasse por sua vida com um gravador preso no seu pescoço. E a cada vez que você fala, é apertado a tecla e recorde. Está recordando. Cada vez que você passa na sua vida. Nesse momento aqui, em que Jesus voltar e todos serão julgados pelos seus feitos, Deus vai apertar o play. Olha aqui, ó. Olha o que você fez. É por isso aqui, isso aqui é incompatível com a minha santidade. Eu não posso estar próximo de você. Você vai para o lago de fogo e enxofre. Agora, tem o livro da vida. Ou seja, nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Mas Jesus e Deus, o Trino, através da morte de Jesus, na sua enorme misericórdia, resolveu salvar seres humanos. E ele decidiu isso da eternidade, como nós aprendemos nas últimas aulas. E os nossos nomes, por nós termos nos arrependido e pela fé na expiação que Jesus fez lá na cruz, nós fomos justificados e nossos nomes foram escritos no livro da vida. E ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Só que o que acontece? Nós fomos justificados. Quando se abre o livro da vida, teu nome está lá. Porque o que Deus vê é a justiça que Cristo conquistou por você e por mim lá na cruz. Não o nosso pecado. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Então ele fala, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, é o que eu te falei. Irmão, é a morte eterna. Você tem a morte física, que é a primeira morte física. E a segunda morte, a morte eterna. O lago de fogo, que é um local da ira, que pode ser metafórico, né? Isso aí existe uma discussão teológica. Mas é um local da completa ira de Deus eterna sobre as vidas daqueles que não foram salvos. São os malditos de Deus. Malditos de Deus. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só existe uma possibilidade de salvação, que não é reencarnação, tá? Que ultrapassa todas as teorias de todas as religiões. Só existe um caminho. É um caminho. Desculpe se eu estou sendo ortodoxo, mas é o que a Bíblia me ensina. É um caminho. É só um caminho. O que se chama Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Tenha fé nele. E seja justificado. E seja salvo. E a salvação, gente, eu sei que vai haver esse momento que nós vamos estar no livro da vida, e eu tenho convicção disso, e nós vamos para um local onde não haverá morte, não haverá dor, onde não haverá maldade, não haverá doença, onde a glória de Deus vai iluminar o lugar, que é a nossa esperança e a esperança do cristão. Tá? Agora, quem não for justificado e não estiver no livro da vida, que é a única possibilidade de salvação, os livros serão abertos e ele vai apertar o play no gravador e todos os pecados vão estar expostos e todos serão julgados pelos seus pecados, os pecados que cometeram, e irão para o inferno, irão para o lago de fogo e enxofre, que é o local da ira eterna de Deus. Veja bem, então a morte do crente, não tem como nós falarmos da morte do salvo, do eleito, do justificado, sem falar na morte de Cristo. O que acontece? A morte, desde a queda, é o maior desafio da humanidade, porque ninguém escapa, não tem dinheiro, não tem nada que te faça escapar da morte física, a não ser que Jesus volte. E mesmo assim, quando ele voltar, aí vai haver julgamento. Então ninguém vai, mesmo os ímpios que venham estar vivos nesse dia em que Jesus voltar, vão passar pela segunda morte. Né? Preste bem atenção. Por que nós conseguimos hoje
ter a esperança de salvação, mesmo após a nossa morte física. Porque Jesus venceu o maior desafio da espécie humana, que foi a morte. Ele passou pela morte como homem e como Deus. Passou pela morte. Passou pela morte física. Passou pela morte espiritual. Ele bradou lá da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, nossos pecados estavam sobre ele. Então, em algum momento ali, ele passou por isso. Pela morte eterna, jamais. Por quê? Porque ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus tem um significado esplêndido para nós todos. Porque ela foi testemunhada, ela foi histórica. Ela ocorreu. Então, se Jesus ressuscitou, tudo que ele disse é verdade. É verdade. Então, nós vamos vencer a morte com ele. Porque se nós estamos mortos com Cristo, o que está escrito, o que ocorre? Vivemos para ele, com ele. Então, nós vamos vencer todas as mortes, tipos de morte possíveis. A morte física, passaremos, mas nós vamos ressuscitar. A morte espiritual, já vencemos hoje. Porque, mesmo estando sob a influência do pecado, nós já temos uma relação completamente diferente. Porque quando nós pecamos, nós temos horror a isso, nós odiamos pecar, nós nos arrependemos. Porque nós somos de Deus, nós somos filhos adotados, nós somos justos. E nós não vamos passar pela morte eterna. Então, Cristo venceu a morte por nós e a ressurreição dele nos garante que nós também vamos ressuscitar. Então, veja bem o que está escrito em Hebreus 2, 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ou seja, ele vem como homem. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele nos livrou da morte, através da morte e ressurreição dele. Veja o que está em Filipenses 1, de 19 a 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. Olha a fé desse homem. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, vivo para Ele. Tudo que eu faço é por Ele. Quer pela morte, porque quando eu morrer, eu também vou glorificar a Deus. Porque na sua morte, irmão, na minha morte, na nossa morte, nós podemos glorificar a Deus, como eu vou mostrar mais para frente. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu viver aqui hoje é Cristo. Tudo que eu faço na vida é Cristo. Eu vivo para Ele. Eu trabalho para Ele. Eu estou na igreja para Ele. Eu crio os meus filhos. Eu me relaciono com a minha família para Ele. Mas também, após a minha morte, é para Ele. É eternidade junto dEle. E o morrer é lucro. Eu não tenho medo da morte. Não tenho medo de morrer. Porque eu sei, eu tenho certeza da minha salvação. A morte, para mim, é estar nas delícias de Jesus, da graça de Deus na minha vida. Isso me dá uma esperança enorme. Não só para mim, mas para todos aqueles que eu amo, que venham a morrer em Cristo. Porque eu sei que eles vão para um lugar muito melhor. Isso me dá uma esperança. A minha cosmovisão muda completamente em relação a isso. E vejam o que Paulo diz, já no fim da sua vida. Olha a fé desse homem. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, tudo que eu fiz na minha vida. Eu combati o bom combate. Eu cumpri
Porque Deus, o talento, eu multipliquei o talento que Deus me deu. Os talentos, lembra da parábola dos talentos? Eu cumpri isso. Eu guardei a minha fé. Então o que eu contei? Qual é a consequência disso? Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Eu vou ganhar o meu galardão. Eu vou estar perto do Senhor. O maior galardão é estar perto dele, né, gente? É estar na eternidade do lado dele. E não somente a mim, aí que é lindo, né? Mas também a todos quantos amam a sua vinda, todos nós. Isso está reservado para nós, irmãos. Então a morte para o cristão, a morte para o crente é vida. Como eu falei, é do negativo para o positivo. Nós morremos para viver. Precisamos morrer para ter vida. Em vida e mesmo na nossa morte. No último slide, vocês estão vendo a foto aí de um homem, que é o Timothy Keller. Timothy Keller foi um dos maiores teólogos dos Estados Unidos nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu diria, talvez seja a maior mente evangélica. Os livros dele são maravilhosos. Bom, Timothy Keller tem um câncer de pâncreas, que é um tipo de neoplasia bem difícil de tratar, né? E lutou contra isso, com quimioterapia, eu não sei se ele foi operado, mas lutou durante uns 2 ou 3 anos com isso, com esse diagnóstico, com a família e tudo. E chegou o fim, em que não tinha mais jeito, ele pediu para ir para casa e falou que ele queria, não via a hora de encontrar Jesus, mas que ele queria partir em casa com a família dele. Atenderam, ele foi para casa. E aqui há um relato do Michael, o filho do Tim Keller. Ele esperou até estar sozinho com a mamãe. Ela o beijou na testa e ele respirou pela última vez. Nós nos confortamos em alguma de suas últimas palavras. Não existe lado negativo em partir, sob nenhum aspecto. Timothy Keller teve o mesmo sentimento que Davi tinha quando falava que não temeria passar pelo vale da sombra da morte, porque sua vara e seu cajado me consolam. Timothy Keller não temeu a morte, assim como Davi não temia a morte. E eu rogo a Deus, irmãos, que nós também, quando estivermos no nosso leito de morte, tenhamos a fé desses homens. Paulo, fé de Davi, que veio antes do Antigo Testamento, de Tim Keller. A morte para o cristão, irmãos, não é negativa em aspecto nenhum. A morte para o cristão te leva do negativo para o positivo, que é estar na eternidade com esse Deus maravilhoso, de bondade, com o bendito de Deus. Meus amigos, meus irmãos, foi uma alegria dessas aulas aqui para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, que possam aproveitar bastante o que foi ensinado aqui. E vamos até a próxima, que teremos mais novidades aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.